É sempre um motivo de muito temor e tremor também compartilhar um pouco da palavra de Deus. E essa noite, não diferente das outras noites, temos certeza de que Deus ele está nesse lugar. Amém? Hoje nós vamos falar sobre Gálatas capítulo 5, versículo 13. Gostaria de pedir à igreja que abrissem suas Bíblias nesse versículo. Gálatas capítulo 5, versículo 13. Se a gente pudesse, gostaria que lêssemos junto esse versículo. Amém? Então vamos lá. Gálatas, capítulo 5, versículo 13. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pelo amor. Amém. Podem sentar. Hoje, a gente esteve separando um tema para compartilhar com a igreja. E o tema é servindo em amor. Servindo em amor. E se eu pudesse, talvez, acrescentar um subtema, eu gostaria de acrescentá-lo e dizer: o Espírito nos capacita a cumprir a lei do amor. O Espírito nos capacita a cumprir a lei do amor. Eu vou começar hoje de uma maneira diferente. Eu vou começar contando uma história, né? A história, na verdade, não é bem fictícia, mas é uma história baseada em fatos reais. Diz assim: eu ainda não sou um exímio contador de histórias, mas eu vou estar tendo um auxílio aqui. Diz assim: quando teve a corrida do ouro na Austrália, muitas pessoas saíam de seus países em busca de riquezas em um continente distante, nesse caso a Austrália. E certa vez um cidadão americano vendeu tudo que ele tinha e comprou uma passagem para a Austrália. E lá, depois de 5 anos, ele perdeu tudo que tinha e comprou uma passagem, né, de volta, né, para sua terra natal, para casa. Então, assim, ele pegou, né, foi até o local ali de comprar passagem, foi até o porto, pegou um navio, que não era o meio de transporte, né, talvez até mesmo hoje não é o meio de transporte mais rápido que a gente conhece, e esse navio ele levava cerca de 1 mês para voltar para os Estados Unidos, era da onde esse cidadão era. Então, com um trocado que lhe restava, né, ele comprou um pouco de comida para a viagem, né? Então ele comprou ali um pão, né, alguns biscoitos, né, ele comprou algo ali, uma banda de queijo, para poder ficar durante esse tempo de viagem de volta para casa. Então, à medida que a viagem prosseguia, esse cidadão ele cortava uma banda de queijo, comia ali um biscoito, um pedaço de pão, e até que o que ele tinha comprado acabou completamente. É claro, né, a gente imagina que um queijo, você fatiando ali durante 1 mês, pão, biscoito, não vai durar 1 mês, 1 hora ia acabar. Então, esse cidadão, né, ele, todos os dias, né, quando ele passeava pelo navio, ele passava ali em frente ao restaurante do navio, ele via as pessoas, né, se alimentando, se satisfazendo às mesas, com aquela fartura que tinha ali naquele restaurante do navio, as famílias reunidas, alegres, e aquele senhor, com a barriga roncando, ia para o seu quarto. Enquanto teve uma determinada noite, né, quando tinha acabado tudo que ele possuía, ele foi para o seu quarto,
fechou ali a sua porta e ficou ali no seu quarto para morrer. Então aquele cidadão que saiu lá dos Estados Unidos para a Austrália em busca do ouro, conseguiu o ouro, gastou tudo, voltou para casa de bolso vazio. E aí o capitão do navio, certa vez ele bateu ali na porta, perguntou a esse cidadão: por que o senhor está aí? Ele: eu não tenho o que comer, já acabou todo o meu dinheiro, meu queijo, meu biscoito, meu pão, já não tenho mais nada o que comer. E aí o cidadão ele diz, né: minha vida é uma miséria, eu gastei tudo que eu tinha, né? Eu usei todo o meu esforço e acabei que não consegui nada, né? Agora eu estou voltando para casa, eu não tenho mais comida, acabou meu biscoito, meu ouro ficou tudo na Austrália. E aí o capitão, sorrindo para ele, disse: você não sabia que as refeições estavam incluídas no preço da passagem? Então, com essa história verídica, a gente consegue entender que muitos cristãos são assim. Não sabem o que está incluído no preço da passagem. E hoje nós vamos falar sobre liberdade. Liberdade. Muitas vezes somos como esse passageiro. Às vezes estamos morrendo de fome e não sabemos o que está incluído no preço da passagem. Paulo, ele decide escrever esse capítulo 5 do livro de Gálatas sobre liberdade por duas razões básicas. Às vezes a gente se perde um pouquinho quando a gente fala sobre liberdade, e eu até entendo, é um tema não tão simples, mas as duas razões pelas quais Paulo ele escreve esse capítulo 5 de Gálatas, que é o que a gente leu, versículo 13, primeiro é devido à acusação dos judaizantes. Ou seja, eles diziam que a rejeição da lei por parte de Paulo, como requisito para a salvação, levaria à completa desordem. Daqui a pouco a gente vai entender melhor isso. E a segunda razão pela qual Paulo ele escreve esse capítulo 5 do livro de Gálatas para os irmãos da região da Galácia é que existia alguns resquícios de vícios pagãos nos corações, né, dos irmãos nas igrejas da Galácia, cuja maioria também ali era de origem pagã. Então assim, apesar, né, dos irmãos da Galácia, por que eu estou falando da região da Galácia? Porque diferentemente de algumas outras cartas, Paulo ele não escreve para uma igreja específica. Na verdade, essa carta aos Gálatas é uma carta para mais de uma igreja. Na verdade, 4 igrejas, que é a igreja de Icônio, Listra, Derbe e Antioquia da Pisídia. Você pode ver melhor essa história lá em Atos 13, 14, mais ou menos ali, você consegue ter uma ideia de quem são esses irmãos, né? Em casa você pode depois dar uma lida com calma e entender melhor. Então assim, apesar desses irmãos da região da Galácia já terem experimentado a verdadeira liberdade, ainda tinha, né? Ainda talvez não tinham entendido de fato a natureza dessa liberdade que eles tinham em Cristo Jesus, ou melhor, a liberdade da vida cristã. Então, tem uma frase que eu gosto muito, uma frase de William Hendricks, que diz assim: a liberdade cristã é como uma ponte sobre rios poluídos, que se encontram o legalismo e a libertinagem. A liberdade cristã é como uma ponte sobre 2 rios poluídos que se encontram, o legalismo e a libertinagem. O cristão ele precisa andar em equilíbrio para que não venha cair em nenhum desses rios. Essa é a frase de William Hendricks. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre isso. E nós conversaremos sobre 3 pontos basicamente. Seremos breves. O primeiro ponto é: fomos chamados para a liberdade. Segundo, essa liberdade não é licenciosidade. E por último, para que fomos libertos? E você pode perceber que esses pontos são, na verdade, o próprio versículo de Gálatas 5,13.
Porque vós, irmãos, foste chamado à liberdade. Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne. E por último, mas servi-vos uns aos outros pelo amor. Chamados para a liberdade. Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade. Vamos pensar nessa parte A, vamos dizer assim. Nós sabemos, e já ouvimos falar algumas vezes, que nós fomos chamados para a liberdade. Ou seja, nós não vivemos mais sobre o domínio do pecado. Mas o que de fato quer dizer que, por que a gente fala somos livres ou vocês são livres? O que é essa liberdade? Somos livres da culpa do pecado, porque a gente experimentou o perdão de Deus. Posso enumerar de mais uma forma, nós somos livres do castigo do pecado, pois Cristo morreu na cruz em nosso lugar. Ele entregou a sua vida ali no Calvário. Nós somos livres do domínio do pecado também. Satanás, ele não tem mais poder para possuir a nossa vida. Nós não estamos mais sobre suas garras. Fomos libertos por Cristo. Nós somos livres de nós mesmos. Somos livres de nós mesmos para viver uma vida em novidade. Novidade de vida. Vida em novidade. Com domínio próprio. Somos livres agora para nos aproximarmos de Deus. Temos liberdade para entrar na presença de Deus. Mas, assim, apesar de a liberdade, ela está, vamos dizer assim, intimamente relacionada a tudo isso, Paulo, nesse capítulo 5 de Gálatas, ele não fala de fato sobre essa liberdade. Como a gente falou no começo, o enfoque dele aqui é sobre a liberdade da lei. Ele fala sobre a liberdade da lei. Ou seja, nós somos livres também da lei. Livres da lei? Como assim? Na verdade, nós somos livres da maldição da lei. É esse o enfoque de Paulo. Por conta daquela razão que eu falei lá no começo, dos judaizantes, talvez azucrinando ali a mente dos irmãos da Galácia. E Paulo, ele escreve esse capítulo 5 para alertar aos irmãos: vocês são livres da maldição da lei, que consiste do fato de termos que cumprir completamente toda a lei com nossos próprios esforços para poder sermos aceitos por Deus. Essa é a maldição da lei. Nós temos que cumprir completamente, totalmente, toda a lei com os nossos próprios esforços para agradarmos, sermos aceitos, justificados por Deus. Abre sua Bíblia lá em Gálatas, na verdade só voltar uma página, Gálatas 3, versículo 10 e 13. Diz assim: já os que se apoiam na prática da lei estão debaixo de maldição, pois está escrito: maldito todo aquele que não persiste em praticar todas as coisas escritas no livro da lei. Continua no versículo 11. É evidente que diante de Deus ninguém é justificado pela lei, pois o justo viverá pela fé. A lei não é baseada na fé, ao contrário, quem praticar estas coisas, por elas viverá. Cristo nos redimiu, olha lá, Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar, pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Somos livres da maldição da lei. Cristo se fez maldição em nosso lugar, quando entregou a sua vida na cruz do Calvário. Então, você pode estar pensando, mas então agora eu posso viver de qualquer maneira? Ou viver sem considerar a lei? Na verdade, não. A liberdade cristã, ela não é uma autorização para a gente ignorar a lei.
Somos libertos, sim, da maldição, da condenação, porque Cristo tomou o nosso lugar, mas nós não devemos ignorar os preceitos da lei. Nós não devemos ignorar os seus preceitos. A nossa relação com a lei, ela não é mais de dependência, como se precisássemos disso para sermos aceitos por Deus, mas sim, a nossa relação, nós nos aproximamos da lei por conta de, eu vou usar uma palavra aqui agora, mas daqui a pouco eu vou explicar melhor, por conta de gratidão pela redenção de Cristo Jesus. Nós nos aproximamos da lei para obedecer, não com medo de não sermos aceitos, mas sim porque nós amamos a Deus, mas sim porque Deus trabalhou em nós através da salvação para que assim nós pudéssemos obedecer. Ou seja, a nossa obediência à lei não é para ganharmos salvação, mas sim porque nós fomos salvos. Nós não obedecemos para ser salvos, nós obedecemos porque nós fomos salvos. Em Romanos capítulo 7, versículo 7 ao 12, Paulo, ele nos, depois, só os irmãos podem anotar essa referência, Paulo depois ele nos explica melhor essa questão da dependência e obediência à lei. Em outras palavras, nós precisamos, na verdade, para obedecer à lei, nós precisamos de duas coisas, vamos dizer assim, motivação e poder. Porque por nossos próprios esforços, como Paulo falou aqui em Gálatas 3:10, nós não podemos cumprir toda a lei. É impossível para o homem satisfazer todas as demandas de Deus, que está ali na lei, que os judaizantes azucrinavam a cabeça dos gálatas. Vocês não estão cumprindo a lei. Quem disse que a salvação é só por meio da fé? Quem disse que, como assim, a mente humana ela não aceita a ideia de que a salvação ela é gratuita? Ela não é de graça. A salvação ela não é de graça. Ela custou um preço muito alto para Cristo. Cristo ele pagou um preço muito alto. Ela não é de graça. Ela é gratuita. Ela é gratuita. A salvação você não precisa fazer nada para ser salvo. Apenas crer no nome do Senhor Jesus. E a mente humana, às vezes, ela precisa fazer alguma coisa para merecer. Nós somos educados desde pequeno que nós precisamos fazer por merecer. E aí vem Cristo e fala: você está salvo, basta crer em mim. E era isso que os judaizantes, aqueles que queriam fazer com que os cristãos voltassem às práticas da lei, estavam azucrinando a mente dos gálatas. E aí Paulo ele vem com esse capítulo para justamente afirmar e reafirmar tudo que ele havia pregado na primeira passagem dele por essa região da Galácia. Então, assim, nós precisamos de duas coisas para poder cumprir toda a lei. A primeira é motivação e a segunda é poder. A nossa motivação para obedecer a lei, de Deus, cumprir com seus preceitos, é justamente a gratidão pela redenção proporcionada por Cristo Jesus. Ele nos redimiu e por sermos gratos a Ele, nós o obedecemos. Não por medo de não sermos aceitos, mas sim porque nós somos gratos por Ele ter nos salvado. E nós derramamos a nossa vida em obediência aos seus preceitos e à sua lei. Em Gálatas 5, versículo 1 diz assim: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. E a segunda coisa que nós precisamos é de poder para obedecer às leis de Deus. Nós não conseguimos obedecer pelos nossos próprios esforços, como já falamos. Precisamos de poder. E esse poder é proporcionado pelo Espírito Santo. Ou seja, não é em nossas próprias capacidades. Nós não conseguiremos satisfazer todas as exigências e demandas de Deus. Porque nós somos, por natureza, pecadores, decaídos. Não poderíamos, de hipótese alguma, em condição nenhuma, em tempo nenhum, entrar na presença de Deus para adorá-lo. Não poderíamos nem dirigir a palavra a Ele. Mas por causa da obra de Cristo na cruz do Calvário, Ele nos redimiu, Ele nos resgatou. E agora nós temos
liberdade. Então, Gálatas 5:25 vem falando sobre isso. O Espírito Santo ele precisa nos dar poder para cumprirmos os preceitos da lei, que se encontra no versículo 25 de Gálatas 5, que diz assim: se vivemos no Espírito, andamos também pelo Espírito. Se vivemos no Espírito, andamos também pelo Espírito. Com base nisso tudo que a gente falou sobre a liberdade da lei, a liberdade da maldição da lei, Paulo ele faz uma advertência. E eu acho que assim, a advertência de Paulo ela é tão útil para os nossos dias também. Acho que não perdeu a validade e está longe de perder essa validade que é essa advertência de Paulo. Ele fala aos irmãos da Galácia, ele diz assim: mas não usem a liberdade para dar ocasião à carne. Gálatas 5:13, a parte B. Não usem da liberdade, dessa liberdade com que Cristo os libertou, para dar ocasião à carne. A liberdade cristã, ela não é, como posso dizer, a liberdade cristã, ela é uma liberdade do pecado, mas não é uma liberdade para pecar. A liberdade cristã é uma liberdade do pecado, mas não é uma liberdade para pecar. A gente sabe que todo aquele que vive na prática do pecado não é livre. Não é livre. Como uma pessoa pode ser livre se vive pecando, se continua pecando? Ainda não foi livre, ainda não foi liberta, ainda não está livre. E não sou eu que falo isso, né? João, capítulo 8, versículo 34, Jesus respondeu: digo a vocês a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. E mais adiante, bem mais adiante, lá em Tito 3:3, Paulo diz assim: houve tempo em que nós também éramos insensatos e desobedientes. Houve tempo. Vivíamos enganados e escravizados por toda espécie de paixões e prazeres. Vivíamos na maldade, na inveja, sendo detestáveis e odiando uns aos outros. Houve tempo. Se vocês foram livres, libertos, isso não mais pertence à vida de vocês, porque vocês foram livres. Se continuam nessa prática, ainda não foram livres, ainda continuam escravos. Tem uma máxima, né, que tenho certeza que muitos irmãos já ouviram, que é que o pecado na vida do cristão é um acidente. E essa frase ela é perfeita. De fato, o pecado na vida do cristão é um acidente. Porque se você pratica o tempo todo, quer dizer que ainda não foi liberto. Ainda precisa trabalhar nesse ponto. Ainda precisa se derramar diante de Cristo e clamar por liberdade. Dizer que você não quer mais viver na prática desse pecado. Porque você ainda não está livre. Ainda não foi liberto. Então, portanto, a liberdade cristã, ela não é uma desculpa para a gente andar e viver na prática do pecado. É tão simples, né, a gente se confundir ou se enganar, que Paulo ele enfatizou isso. Não está ali. Gálatas 5:13, parte B, vou ler de novo. Mas não usem da liberdade para dar ocasião à vontade da carne, ou vontade à carne, né? Então, assim, é muito simples a gente confundir essa liberdade com o privilégio da gente fazer tudo que o nosso coração mau e pecaminoso por natureza queira fazer. É muito fácil, é muito simples a gente se enganar. Poxa, pensei que liberdade cristã fosse isso. Eu poderia fazer as coisas que eu quisesse fazer, como a graça de Deus está atuando, depois eu vou ali e peço perdão, que está tudo certo. Deus é um Deus perdoador, Deus é um Deus misericordioso, Ele com certeza vai me perdoar. Então, eu posso viver tranquilo, eu faço ali, depois peço perdão. Não é isso que Paulo fala. A liberdade cristã não é desculpa para ter esse tipo de comportamento. A liberdade cristã não é isso. Se pensam que a liberdade cristã é isso, entenderam errado. Ela não é isso. Hoje em dia, né, muitos confundem liberdade com o sinônimo de
amor livre. Ou, uma frase que a gente tem ouvido muito aí, tenho certeza, todas as formas de amor. Ou, prática irrestrita do aborto, por exemplo, liberdade, né? Prática irrestrita do aborto, ou talvez uso indiscriminado das drogas, homossexualismo. Muitos confundem liberdade com isso, mas na verdade isso não é liberdade. Isso é escravidão ao pecado ainda. Isso é a pessoa ainda não reconhecer e ainda permanecer na prática do pecado, das antigas obras. Isso não é liberdade. Paulo, ele usa uma frase aqui, que assim, até então eu nunca tinha parado para perceber. E quando eu estava estudando e lendo as coisas, quando isso me saltou aos olhos, eu falei assim, poxa, como Paulo foi um homem assim, usado por Deus e sabia usar bem as palavras. E a frase que está aqui é a frase: ocasião à vontade da carne, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Essa palavra, ocasião à vontade da carne, ou ocasião à carne, essa é uma frase, né, uma palavra que do grego significa, eu não sei falar grego, me desculpem, aforme, A-P-H-O-R-M-E, aforme, imagino que seja dessa forma. E essa é uma palavra, no contexto, uma palavra de contexto militar, né, que é uma referência a um local de onde você faz um ataque, aforme, né? É um local da onde você lança uma ofensiva, ou vamos dizer, é um local vantajoso, um local de oportunidade para atacar, ou para o nosso linguajar aqui militar mais conhecido, talvez uma base de operações, né, da onde você lança ofensivas. Então essa palavra que está aqui, ocasião, vontade da carne, do grego no original, aforme, significa isso. Tem essa ideia. E como a gente pode entender que a carne ou a natureza humana, que na verdade Paulo ele usa diversas vezes, né, no Novo Testamento, a carne, mas está se referindo à natureza humana pecaminosa, né, a natureza humana pecaminosa. A carne, ela é representada como uma oportunista. A nossa carne, a nossa natureza, ela está sempre pronta para se aproveitar de oportunidades que nós damos para nos escravizar de novo. Então, se você dá uma oportunidade para a sua carne, se você dá uma chance, ela vai te fazer voltar a ser escravo de novo do pecado. Porque a carne, ela não se converte. Ela milita contra o Espírito que está em nós. Ela batalha, ela guerreia contra o Espírito Santo que está em nós. O bem que eu quero fazer, isso eu não faço. Mas o mal que eu não quero, está constantemente diante de mim. É Paulo falando da natureza pecaminosa da nossa carne. Então, talvez você esteja pensando, só porque nós somos livres do pecado, ou livres da maldição da lei, nós podemos deixar de vigiar. Podemos, talvez, viver em libertinagem, porque, afinal de contas, a graça de Deus está aí, né? Na verdade, não. Talvez você pense, é só pedir perdão, que depois está tudo certo. Na verdade, não, isso é libertinagem. Isso é dar ocasião à carne. Isso é permitir que a carne, a natureza, a sua natureza pecaminosa, lance ofensivas contra você novamente e te torne escravo de novo. Então, talvez você esteja pensando, aquela oportunidade que você teve no trabalho de mentir para, de repente, salvar a sua pele, ou aquela discórdia plantada ali na sua família, que você incentiva, que você motiva, que você até apoia às vezes, ou aqueles vídeos indecentes que, sem querer, você acabou rolando por acidente na sua rede social. Tudo isso é dar ocasião, é dar oportunidade para a carne lançar ofensivas contra você novamente. Paulo fala, não deem ocasião à carne. A liberdade cristã não é licença para pecar.
A liberdade cristã é a liberdade do pecado, não uma liberdade para pecar. Às vezes isso parece tão básico, né? Tão básico para a gente. Mas o óbvio, às vezes precisa ser dito. O óbvio precisa ser dito. Então, em Gálatas 5,17, como a gente já falou, mas para ficar registrado, Gálatas 5,17 diz assim: pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito, um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Novamente Paulo usando a palavra lei aí. Então, eu gostaria de fazer aqui das minhas palavras, vamos dizer assim, as palavras de Cristo. Que ele diz lá em João 8, a gente leu 34, João 8, 35 e 36, que diz assim: o escravo, ele não tem lugar permanente na família. Olha só o que Jesus fala. O escravo, ele não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela para sempre. Portanto, se o filho os libertar, vocês serão de fato livres. Olha só, o escravo não tem lugar permanente na família. Então agora podemos chegar ao terceiro e último ponto. O que então essa liberdade para a qual Deus nos libertou? O que é essa liberdade? Se ela não é viver, né, na dependência ou na maldição da lei, se essa liberdade não é licença para pecar, o que afinal é a liberdade cristã? É a liberdade para a qual Jesus nos libertou, a liberdade ao qual nós somos verdadeiramente livres. O que é essa liberdade? Para que nós fomos libertos? Na parte final de Gálatas 5,13, podemos dizer, né, a parte C, diz assim: ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Sirvam uns aos outros mediante o amor. João Calvino, ele falou certa vez que, olha só a frase de João Calvino, ele diz assim: o método para impedir a liberdade de irromper em abuso imoderado e licencioso é regulá-la pelo amor. O método para impedir a liberdade de irromper em abuso imoderado e licencioso é regulá-la pelo amor. Se a gente ler essa frase talvez despretensiosamente, a gente talvez nem perceba as nuances ou talvez a excelente interpretação que João Calvino ele fez desse texto de Paulo. Ou seja, o que ele quer, o que ele estava querendo dizer aqui? Que para a gente viver, para a gente na verdade não viver em licenciosidade ou libertinagem, e não usar a nossa liberdade, a qual Cristo nos chamou para dar ocasião à carne, nós precisamos do amor. Para que a gente não dê ocasião à carne, para que a gente não viva em licenciosidade, precisamos do amor. Agora eu pergunto, por que o amor? Por que o amor? Por que o amor? O amor, ele cumpre toda a lei. Na verdade, o amor, ele cumpre todas as exigências de Deus. Todas as exigências. E esse amor, né, a que Paulo se refere, é o amor ao próximo. É o amor ao próximo. Quem ama, não vive em licenciosidade, mas na verdadeira liberdade. Gálatas, capítulo 5, continuando, a gente leu o 13, agora o versículo 14, diz assim: toda lei se resume num só mandamento: ame o seu próximo como a si mesmo. Toda lei se resume num só mandamento:
o amor. Ame o seu próximo. E você vai estar cumprindo toda a lei. Por quê? Quem ama o próximo, se nós amarmos as pessoas, nós não vamos roubar elas. Se nós amarmos as pessoas, nós não vamos mentir para elas. Se nós amarmos as pessoas, nós não vamos procurar tomar aquilo que é dela. Ou nós não invejaremos ela. Ou se amarmos as pessoas, nós não buscaremos feri-las por qualquer coisa ou de qualquer maneira. Então o amor, se a gente percebe, ele cumpre toda a lei. Romanos, capítulo 13, só para ficar um pouco mais claro, versículo 8 e 14, do 8 ao 14, desculpa, diz assim: não devam nada a ninguém, a não ser o amor de uns pelos outros, pois aquele que ama o seu próximo tem cumprido a lei. Pois estes mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e qualquer outro mandamento, todo se resume neste preceito: ame o seu próximo como a si mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo. Portanto, o amor é o cumprimento da lei. Façam isso, compreendendo o tempo em que vivemos. Chegou a hora de vocês despertarem do sono, porque agora a nossa salvação está mais próxima do que quando cremos. A noite está quase acabando, o dia logo vem. Portanto, deixemos de lado as obras das trevas e revistamo-nos da armadura da luz. Comportemo-nos com decência, como quem age à luz do dia, não em orgias e bebedeiras, não em imoralidade sexual e depravação, não em desavença e inveja. Ao contrário, revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não fiquem premeditando como satisfazer os desejos da carne. Paulo, ele é certeiro quando ele fala a respeito disso, a respeito de que o amor é o cumprimento de toda a lei. E aqui, como vocês percebem, ele faz uma relação muito interessante com o texto que a gente leu em Gálatas, quando fala a respeito de satisfazer os desejos da carne, o cumprimento da lei. Então, se a gente pudesse colocar uma expressão matemática, vamos dizer assim: liberdade mais amor é igual a serviço aos outros. Por outro lado, liberdade menos amor é igual a licenciosidade ou libertinagem. Em resumo, é isso. Então, reforçando a pergunta, o que é a liberdade cristã? A liberdade cristã é serviço aos outros. Isso é liberdade cristã, é serviço aos outros. Eu concordo com John Stott quando ele diz que somos livres em nosso relacionamento com Deus, mas escravos em nosso relacionamento de um com os outros. Somos livres do nosso relacionamento com Deus, mas escravos em nosso relacionamento com os outros. Deus, ele nos liberta da escravidão das regras, ele nos liberta dos estatutos, ele nos liberta da maldição da lei, mas ele nos faz escravos uns dos outros. Nós somos servos uns dos outros mediante o amor. Esse é o propósito da liberdade. É para isso que fomos chamados para a liberdade. Então, em Lucas, já estamos chegando ao fim, em Lucas capítulo 22, versículo 24 a 27, Jesus, ele dá uma chamada em seus discípulos. Tenho certeza que esse texto não é desconhecido dos irmãos. Ele diz assim: e houve também entre eles contenda sobre qual deles parecia ser o maior. E ele lhes disse: os reis dos gentios dominam sobre eles, e os que têm autoridade sobre eles são chamados benfeitores. Mas não sereis vós assim. Antes, o maior entre vós seja como o menor, e quem governa como quem serve. Pois qual é o maior?
quem está à mesa ou quem serve? Porventura, não é quem está à mesa? Eu, porém, entre vós, sou como aquele que serve. Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor de toda a terra, veio para servir. Ele deu o exemplo, ele foi na frente, foi o primeiro. Ele deu o exemplo já. Só precisamos seguir o seu exemplo. Ser ou fazer como Paulo falou e fez também, que é ser de meus imitadores, como sou de Cristo. Então, eu gostaria de concluir com uma seguinte ideia: servir em amor, ou a gente viver de fato a liberdade cristã, que é o serviço em amor, só será possível se a gente andar no Espírito. Gostaria de concluir com essa ideia: servir em amor só é possível se a gente andar no Espírito. Romanos 5,5 diz assim: e a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Então, o Espírito Santo que habita em nós, Ele nos concede essa capacidade de amar. Ele nos capacita a servir em amor. Porque lembre, não é pelo nosso esforço, não é pelo nosso braço, não é pela nossa capacidade. É por meio daquilo que o Espírito Santo faz em nossa vida. Se a gente anda nele, nós conseguimos amar. Ou melhor, servir em amor. Nós conseguimos entender que a nossa liberdade cristã, combinada com o amor, como a gente falou ainda há pouco, é igual a serviço. Mas quem faz isso acontecer é somente o Espírito Santo. Então, por mais que talvez a igreja ela venha impor, ou talvez obrigar que os irmãos se entendam, ou vocês precisam trabalhar juntos, ou talvez impor que tenham comunhão, nenhuma dessas obrigações ou regras impostas vão garantir, vamos dizer assim, o serviço em amor. Nada disso vai garantir o serviço em amor, porque o amor ele é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Servir em amor só é possível através da obra do Espírito Santo em nossa vida diariamente, rotineiramente. Sem isso não vai ter serviço em amor. A menos que nós venhamos a permitir ou venhamos dar lugar em nossos corações para que o Espírito Santo faça a primeira obra dele em nós. Dessa forma nós podemos, agora sim, estou pronto para servir aos outros em amor. Então, resumindo, ou finalizando, nas igrejas da Galácia, da região da Galácia, os irmãos estavam nos dois extremos ali. Ou tinha ali o grupo dos legalistas e o grupo ali dos libertinos, vamos dizer assim. Então, assim, que nós hoje não venhamos cair nem nesse rio poluído, nem no outro rio poluído, mas que possamos dar lugar ao Espírito Santo, para que assim venhamos viver a verdadeira liberdade, que é o serviço em amor. Amém?